Olá, amigos internautas, eu sou Sandra Sarmento e também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E hoje nós temos aí um grande profissional no mercado, Marcelo Coutinho, mais conhecido como Coutinho. Muito obrigado, um privilégio ter você aqui no nosso programa. Legal, imagina. Eu que agradeço a oportunidade, Kendi. Perfeito. Coutinho, para os internautas te conhecerem um pouquinho mais, fala um pouquinho sobre você, a sua carreira, você fez engenharia. Legal. Por acidente de percurso, eu caí num curso de engenharia numa época que o clássico era você escolher as 3 carreiras básicas da época, né? Ou engenharia, ou direito, ou medicina. Como eu não posso ver sangue, me restaram 2 alternativas, direito e engenharia. Como eu era relativamente um bom aluno de matemática e na época o curso de direito tinha tido uma proliferação muito grande, acabei optando por engenharia, mas eu nunca exerci a profissão na vida. Eu diria que por sorte eu fui... Por sorte não, vamos lá, né? O que é? Um amigo do meu pai tinha um escritório de engenharia e me contratou como estagiário. E depois de 3 meses, quando ele foi me mandar embora, aí ele resolveu contar por que ele estava me mandando embora. Ele diz, olha, como teu pai é meu amigo, eu vou contar por que eu estou te mandando embora. Porque você pode ser tudo na vida, menos engenheiro, né? E eu fiquei meio em estado de choque. E eu fiquei assim naquele momento meio paralisado e ele falou, mas não fica chateado não, você tem outras habilidades. Por exemplo, você seria um bom vendedor. Aí ele olhou e falou assim, para um pouquinho, deixa eu ver se não tem uma oportunidade para você no departamento comercial. E aí eu fui para o departamento comercial da empresa de engenharia, da onde nunca mais eu saí. E com esse movimento eu acabei iniciando minha carreira no segmento de vendas, né, da área comercial de empresas de tecnologia. Na época a tecnologia era engenharia, era o máximo que se falava. E aí um tempo depois fui trabalhando numa multinacional e tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos para fazer um treinamento de vendas. E aí foi meu primeiro grande choque cultural. Primeiro, minha primeira viagem para o exterior. Segundo, porque eu descobri que vendas, que eu julgava que era algo ligado a um talento natural, a um dom, eu pude constatar que vendas tinha técnicas, né? O americano faz aquilo tudo ciência, né? Sim. E aí foi meu primeiro... Até o marketing também faz tudo, ciência, né? Eles fazem tudo, eles matematizam, né? Tudo que é possível eles colocam, transformam em processos, né? E aí eu fiquei assim, falei, nossa, tem treinamento de vendas, né? Isso me deixou relativamente empolgado com isso na época. Eu falei, nossa, e comecei a perceber que a gente tinha que se aplicar também, né? Ou seja, não só a parte de vocação, mas também a parte de ciência, né? Uma sustentação científica para uma profissão, né? Aliás, para a gente fechar um pouquinho esse conceito, né? Vendedor você pode observar que nas ofertas de emprego, eles permeiam 98% das ofertas de emprego, 12% para todas as outras profissões. Sim. E a única profissão que você não tem uma escola de preparação. Você não tem uma faculdade de vendas, uma escola superior de vendas, alguma coisa assim, né? O vendedor se aprende muito mais um processo intuitivo do que propriamente científico, né? E aí eu enxerguei esse nicho há um tempo atrás, na virada dos anos 2000, e até porque ao longo da minha carreira que eu fui desenvolvendo, eu conseguia ser um bom líder por investir muito no treinamento de vendas, na parte mais comportamental do que técnica. E minhas equipes sempre tiveram um grande sucesso nesse aspecto. Né? Ô Coutinho, até ia te perguntar o seguinte, o fato de você ter feito engenharia também te centrou em algumas coisas que foram essenciais aí para o seu novo projeto de vida. Sim. Por exemplo, se você é uma pessoa que não gosta muito de repetição, fazer o mesmo treinamento às vezes é difícil. Só que o interessante é que você vai treinar cada vez pessoas diferentes. Verdade. Né? No começo, quando você via lá, tem aquelas pessoas que destacam mais e tem aquelas pessoas que ficam na deles, né, nos treinamentos. Sim. Mas nem sempre aqueles que participam mais
ficam os melhores vendedores. Verdade. Você percebeu isso? Sim, verdade. O desempenho em sala não significa necessariamente o desempenho na profissão, na execução. Na realidade, quem melhor traz melhores resultados, para ser mais direto aí, são aqueles que são mais aplicados, são os disciplinados e os organizados. Sim. Os que têm mais característica emocional mais proeminente, eles se relacionam melhor, eles empolgam mais, mas eles têm baixa efetividade de resultado. Na realidade, você tem que ter um equilíbrio entre as duas partes. Isso que você mencionou é uma verdade muito grande. Nem sempre o que melhor que apresenta melhor desempenho em sala significa que é o melhor vendedor que traz mais resultados. Isso não pode ser até que ele seja uma pessoa para abrir portas, mas Sim. Ele não é bom para o fechamento, não é um matador. Não, exatamente. Eles têm uma inteligência emocional muito grande, que permite uma capacidade relacional muito grande, mas eles são péssimos em termos de disciplina. Eles são muito criativos. Invariavelmente, os mais criativos são mais indisciplinados. Né? São duas coisas difíceis de você pegar: criatividade e disciplina. Às vezes, os mais metódicos, menos criativos, eles se demandam, eles cobram mais de si próprios a disciplina e a organização e conseguem melhores resultados. Isso aí está bem claro até, né? Se a gente pegar culturalmente, né? Os japoneses, os orientais, o Japão é um país que só é viável por uma coisa: organização e disciplina. Você conhece, sabe o que é o espaço para cada um disponível é muito pequeno. Exato. E ele tem na sua cultura não incomodar o outro, né? Sempre pensar no outro. E por conta deste aspecto cultural, é um país que tem um desenvolvimento hoje nas 3 maiores potências do mundo. Né? Perfeito. Coutinho, nós estávamos conversando aí um pouco antes do programa começar sobre vendas neurais. Eu queria que você definisse e falasse o quanto que é importante esse conceito. Vamos lá. Agora vamos voltar às origens de vendas neurais. Por que o nome vendas neurais? O nome vendas neurais ele tem porque ele está centrado no cliente, não mais no produto ou naquilo que você está vendendo. Isso, não é só o técnico ali do que faz o produto ou o serviço. Aliás, essa sua observação me permite dar uma explicação, por favor, porque é bastante mais contexto. Até 20, 30 anos atrás, 20, 25 anos atrás, enquanto não tinha surgido a internet, o vendedor tinha um aspecto muito discursivo, elucidativo a respeito do produto que ele estava vendendo. Ou seja, quando ele se deparava com o cliente, ele tinha que esclarecer. Então, era muito importante o domínio do assunto técnico, o domínio técnico. Ponto. Porque o cliente não conhecia e o vendedor tinha que ter essa postura. Hoje em dia, com o advento da internet, por vezes o cliente, quando se depara com o vendedor, ele está até às vezes mais preparado do que o próprio vendedor. É verdade, Já dei alguns treinamentos em loja que o cliente pedia algum determinado produto que o vendedor não sabia que tinha na prateleira, porque o cliente havia pesquisado na internet. E o que acontece com isso? Ele não só pesquisa na internet, como ele também se entara de outros assuntos, outros usuários e tal. Então, quando ele se depara com o vendedor, ele já praticamente está já com o panorama completo do produto. Qual é a postura que você demanda do vendedor? É ele entender o cliente, a pessoa, com quem é que ele está lidando. E aí as neurociências passaram a dar um subsídio bastante interessante, que é como funciona o mecanismo lógico e o mecanismo emocional do seu cliente. E é isso que o vendedor tem que prestar atenção. Onde é que momento que o cliente está usando naquela hora, né? Se ele está mais numa postura mais racional ou está numa postura mais emocional. E aí tem uma outra, vou abrindo mais um parênteses, não existe relacionamento entre empresas, existe relacionamento entre pessoas. Ok. E isso significa, para dar a consequência, eu jamais vou comprar algo de alguém que eu não gosto. Né? Para citar um outro exemplo aqui, né? Eu perdi minha mãe recentemente, problema no coração, e quando ela estava viva, a gente levou ela em 2 médicos. Um que era o papa da cardiologia, que a gente teve que implorar para conseguir um horário, uma fábula consulta, precisamos de indicação, de influência para conseguir uma vaguinha para ele atender. Ela foi lá, fez a consulta, o cara examinou,
prescreveu a medicação e tal. Ao saímos de lá, perguntamos para ela. Bom, a parede dele forrada de diplomas em Harvard, concursos em Harvard, palestras na França, Alemanha, marketing etc. fantástico. Isso na recepção. E já um senhor de uns 70 e poucos anos, né? Bastante veterano, bastante experiente. Fazia cirurgia no Einstein e nos grandes hospitais de São Paulo. Aí perguntamos para minha mãe qual a impressão dela, ela falou, detestei. Ah, mas por quê? Não, ele nem olhou na minha cara. Uma porcaria esse médico. Aí, eu pergunto, mas quem que você quer? Não, eu quero aquele médico do convênio, o Dr. Marcos. Quem que era o Dr. Marcos? E quando chegava lá, ele oferecia um cafezinho, trazia aquele chocolatinho, perguntava para ela como é que estavam as jogatinas dela de tranca, como é que estava com a parceria, e quando é que ele ia jogar tranca, quando é que ele ia ensinar. Esse aspecto relacional pesava muito mais. Quando perguntavam à minha mãe quem ela indicava, ela indicava o tal do Marcos, que tinha 30 e poucos anos, era muito mais inexperiente, não tinha toda a bagagem no outro. E o outro ela não foi com a cara. E esse é um aspecto muito forte para nós brasileiros, para nós latinos de maneira geral, e particularmente para nós brasileiros. O aspecto emocional ele tem um peso muito grande. Voltando à sua pergunta, vendas neurais justamente traz isso, ele traz o aspecto emocional para dentro da venda, com subsídios científicos, com subsídios técnicos, para você parar de agir na intuição. Então entender quando seu cliente está com um aspecto num padrão emocional, você agir em sintonia com isso, e quando ele estiver no padrão racional, agir em sintonia com um aspecto mais técnico. A vendas neurais, ela atua em... Qual é o propósito dela? Ela é trabalhar em 3 aspectos. Primeiro, captar a atenção. Nós vivemos uma era em que você tem um celular aí disputando a atenção o tempo todo, né? Basta 15 segundos do assunto não estar interessante, que a pessoa já saca o celular e... Sem dúvida. Acabou o teu foco ali. E se ele falar para você, pode continuar falando que eu estou prestando atenção, esquece, que isso não é verdade. Principalmente para nós homens, né? Sim. As mulheres talvez até consigam, mas nós homens esquecem, né? Exato. Bom, esse é o primeiro aspecto. Então, o primeiro ponto que as técnicas neurais de comunicação entram é como eu faço para capturar a atenção do meu cliente. Tá? Segundo é estruturar um discurso que seja coerente, racional, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Né? Não vai começar com o negócio de saudar a mandioca, depois mandar estocar o vento, porque por mais que você tenha conseguido conquistar a atenção através das técnicas neurais, a pessoa não vai continuar te seguindo porque você está falando besteira. Terceiro e último aspecto é como é que eu torno aquela interação memorável? De maneira tal que ao sair daí, ele ir para casa, ele vai comentar, nossa, hoje eu conheci uma pessoa que foi e me vendeu, produto lá da Enviar, por exemplo, né? Nossa, foi tão fantástico, ele me explicou disso. Ele fica guardado na memória dele. Para ficar guardado na memória, você tem que atingir os mecanismos emocionais. Tudo que é emocionante para você é memorável. Então, se você... casamento, formatura, uma festa surpresa, por bem e por mal, um acidente de carro, um assalto, tudo isso que tocou profundamente os mecanismos emocionais, ele é memorável. E isso tem técnicas que a gente chama de memes, né? Hoje em dia, quando a gente fala memes na internet, tá? Isso, aquele processo que você vê repetido, né? Infinitamente, eles chamam de meme. Mas meme vem de uma expressão em inglês que é mnemonical mechanism, né? Como é que funciona o teu mecanismo mnemônico, de memória? Como é que eu planto isso? Tem até uma engenharia memética. Como é que eu planto na sua cabeça uma coisa que eu quero chamar a atenção? E é justamente isso que vendas neurais trabalha nesse processo. Então vamos lá. Repetindo, né? A atenção, um desenvolvimento racional de um discurso e torná-lo memorável. Bom, agora como a gente faz isso? A vendas neurais, o processo inteiro de vendas, a gente vai trabalhando basicamente 3 aspectos. Primeiro, a pergunta. Quando eu faço uma pergunta para você, Kendi, automaticamente o teu cérebro vai buscar a resposta. Exato. A pergunta está ligada ao teu mecanismo de sobrevivência. Então, às vezes, você está do lado no cafezinho, você vê lá alguém falar assim, quanto foi o resultado do jogo? Você está tomando teu café, você nem gosta de futebol, mas fala, quanto será que foi o jogo?
Que jogo que foi? Teu cérebro vai buscar aquela resposta, porque na cabeça, no teu íntimo, no teu mecanismo de sobrevivência, está dizendo assim, talvez essa informação seja importante para eu sobreviver. Então isso é instintivo na gente, então, você não controla. Então vamos voltando à história, então eu tenho que fazer muitas perguntas ao meu cliente. Com essas perguntas eu vou entender as necessidades dele. E eu tenho automaticamente a atenção. Cada vez que eu faço uma pergunta, então eu tenho a atenção dele e chora aqui. Porque o cérebro dele está toda hora trabalhando, buscando a resposta. Então esse é o primeiro aspecto do programa Vendas Neurais. Trabalhar com as perguntas. Segundo aspecto, talvez o mais difícil para nós vendedores, saber escutar. Como é que eu escuto, faço uma que a gente chama de escuta ativa. O que é escuta ativa? Aqui nesse momento, eu percebo que você está exercitando comigo um processo de escuta ativa. A sua atenção está aqui. Você está vivendo o momento zero. Você não está com a cabeça pensando lá atrás, lá fora, nem nada. Tua preocupação nesse momento é com a entrevista aqui. Então está vivendo esse momento. Então é esse o processo que você está fazendo. Isso, quando eu falo alguma coisa, você balança assertivamente a cabeça, está me indicando, falando, estou atento a você. Continue falando. É isso que é um desafio para nós brasileiros, porque a nossa cabeça, né, fica... Já estou preocupado, tocou o celular, quem será que tocou, quem que chamou no WhatsApp? Então este processo de, primeiro, saber perguntar, segundo, saber escutar, isso é um exercício, e escutar é diferente de ouvir. Exatamente. Ouvir, eu ouço a música, ela pode estar tocando lá, o processo, eu estou com atenção nela. Quando eu escuto, eu ponho a minha atenção e estou no presente nela. E o terceiro, talvez, onde nós brasileiros temos um potencial muito grande, mas trabalhamos mal, que é a empatia. Sim. A empatia é para fechar o triângulo, então, perguntar, escutar e empatizar. O que é a empatia? Quando a gente fala empatia, se eu perguntar para você, o que é empatia? Normalmente as pessoas vão dar aquela resposta típica que tem no dicionário. Tradicional. Tradicional. É o ato de você se colocar no lugar do outro. Está lá no dicionário, né? Você colocar no Google, é isso que vai sair. Mas a empatia, se você pegar, analisar etimologicamente a palavra, e no meu tempo a gente tinha uma coisa chamada aula de etimologia, que era para entender o português, né, de onde que vinham as expressões que vinham do grego e vinham do latim. Na etimologia você vai pegar, ela vem do grego, né, que é entos. Entos é interno, então daí a palavra entalpia, entropia, tudo que é então, entos. E patos. Patos é emoção. Ou seja, mais importante do que apenas você se colocar no lugar do outro, é entender o mecanismo emocional do outro. E isso é empatia. Então, vendas neurais. As técnicas trabalham atenção, razão e emoção, a memorização, através de como? Perguntas, escuta e empatia. Perfeito. E essa é a metodologia. E isso seria interessante que não só o pessoal de vendas, mas toda aquela parte de suporte também tem esse treinamento. Né? Olha, você me tocou. Obrigado por ter colocado esse assunto, é passar lotado. Olha a importância da pergunta do entrevistador, né, Kendi? Assim, quando me perguntam quem eu dou treino nas empresas, sim, eu não treino só os vendedores. A gente tem que treinar a empresa inteira. Exatamente. De onde vem isso? Né? De uma postulação do Peter Drucker, que é o meu grande guru. Ele diz assim, numa empresa, tudo que não for vendas, marketing ou inovação é custo. Se você quiser diminuir o seu custo, torne todos os seus colaboradores um vendedor. E aí eu entro com aquilo que eu chamo, às vezes muito programa, a pessoa me pede, programa Vendas Neurais. Não, a gente trabalha com uma coisa que chama MCC, que é Mentalidade Comercial Coletiva. Incutir no padrão cultural da empresa a importância do aspecto comercial, que todo mundo tem que saber vender a empresa e os produtos dela. Então, o tempo todo, o colaborador, ele está dentro da empresa, seja qual for a sua função, ele trabalha na cobrança, trabalha no financeiro, mas ele tem que saber vender a empresa. Ele tem que ter uma mentalidade comercial, ele tem que fazer parte dessa coletividade, dessa cultura. Por isso que eu gosto muito da aplicação do que a gente chama, de uma maneira simplista, o PVN, né, como o MCC, que é a mentalidade comercial coletiva. Portanto, todo mundo deve participar do processo. E as empresas onde a gente tem melhor resultado, porque aí você cria uma egrégora, um padrão que aí fica
residente, aí não importa se o vendedor sai ou não, se troca o vendedor, quem entra acaba abraçando aquele padrão cultural da empresa, que é torná-lo vendedor. É isso aí. Ô Coutinho, e sobre o marketing 2.0? Olha, puxa, mais uma vez aí, obrigado aí. O que é o marketing 2.0? Esse é um aspecto muito interessante que eu bato muito, que às vezes me perguntam assim, mas me dá simplificadamente o que é o PVN, né? Olha, o Vendas Neurais está alinhado com o marketing 2.0, então a gente precisa conceituar o que é o marketing 2.0. O Kotler, que é o pai do marketing, né? Final da década de 40, ele montou lá os famosos 4 Ps, que hoje norteia qualquer pessoa que trabalha na área de marketing, sabe lá, produto, preço, né? Prazo, ponto e depois promoção, propaganda. 2003, o Kotler vira e fala, esqueçam tudo que eu falei. Com o advento da internet, temos uma quebra de paradigma. Agora não estamos mais na era dos 4 Ps, estamos nos 4 Cs, é o marketing 2.0. O que são os 4 Cs? Sai, não é que sai, continua o produto, mas mais do que o produto, agora o foco não é mais no produto, é no cliente, que é o primeiro C. Não há mais foco no preço, e sim no custo da oportunidade. Como eu altero a percepção de valor do cliente. Então, vamos lá, falando grosseiramente, eu vou comprar uma cerveja no supermercado, está lá R$2,50 a latinha, eu falo, do outro lado está R$2,30. Eu mudo a pista, atravesso a rua e vou comprar por R$2,30. Mas eu estou na balada, ele me cobra aquela cerveja R$15, eu pago dando risada. Ainda pergunta, alguém mais aqui? Você está naquele contexto. Você está naquele contexto. Então você cria um contexto que você traz do preço para valor. Isso chama-se de custo de uma oportunidade. Por isso que é o segundo C. Terceiro C, que sai do ponto ou praça, né, e vai para a conveniência. Hoje em dia, com o celular, você compra qualquer coisa em qualquer lugar do mundo. Exatamente. Depende muito mais da conveniência. E aí, outra prova é esses lojinhas de posto, que chamam de loja de conveniência. Você sabe que se já olhar do outro lado da rua, tem um bar que vende aquela latinha de refrigerante por R$2,50. Você paga 5 ali na conveniência porque você vai passar do cartão, teu carro está abastecendo, você ganha o tempo. Você sente que é um ambiente mais de segurança. Mais segurança, não vou precisar sair daqui enquanto o cara abastece o carro, você paga um preço ali, às vezes mais do que o dobro. Por isso é uma loja de conveniência. Então a conveniência prevalece até sobre o ponto de venda. Né? E a história, fora o lance da internet. E o último, e talvez mais importante, Kendi, sai promoção e propaganda e entra a comunicação. E aí eu viro para você e falo, devolvo com uma pergunta. É claro para você a diferença entre propaganda, promoção e comunicação? Sem dúvida. Está claro para você? E aí o que é a grande sacada do Kotler? A comunicação é uma via de duas mãos. Não é o que eu falo, é como o outro entende. Então, por isso que a propaganda perdeu o sentido. É no canal que ele escolhe. Né? Canal que você escolhe. Porque pode observar que todos hoje os veículos de mídia ali tem algum canal de devolução. Você pega a televisão, tá lá. Sei lá, para contar aí, um dia eu vi, aí recente na Copa, estava vendo aí, o Casagrande fez um comentário, um ouvinte não gostou, replicou na mesma hora, não lembro mais se por Twitter ou qual canal, replicou, contestou, ele falou, replicou. E teve uma discussão ali no ar sobre um determinado aspecto. Ou seja, mesmo a televisão que aparentemente ela é unidirecional, ela traz veículos de feedback para entender como é que está sendo recebida. Então a comunicação, que é o último aspecto do 4C, pressupõe como o outro entender. Por isso que eu digo que Vendas Neurais é marketing 2.0, porque meu foco está no cliente, está na comunicação, porque tem a devolutiva, eu pergunto, eu entendo como é que está funcionando isso, então eu tenho uma devolutiva e consigo assimilar. Perfeito. Ô Coutinho, os seus treinamentos, queria que você falasse um pouquinho sobre eles, o que contempla, durabilidade, frequência. Muito bom, legal. A gente tem diversos pacotes, né? Agora no final do ano é a fase de convenções de venda nas empresas. Então, aí a gente trabalha com palestras, onde que a gente dá alguns aspectos. A palestra tem como objetivo sensibilizar. Perfeito. Esse é o primeiro grande pacote. Então, palestras de vendas neurais.
Tem algumas a gente chama da venda nossa de cada dia. Quando é varejo, a gente dá um nome mais amistoso. E a venda nossa de cada dia é o nome do livro. Depois eu vou puxar um exemplar aqui. Tem um aqui do lado. Isso. Então, palestras onde que eu trabalho com varejo, eu acabo dando o nome do livro, que é a venda nossa de cada dia. Quando eu trabalho com um B2B, eu procuro trabalhar mesmo com o aspecto o conceito de vendas neurais. Essas palestras têm duração de entre 1 hora, 1h15, depende do cliente, do tempo que dá, e a gente trabalha um pouco puxar a atenção, porque os vendedores têm um cacuete ainda de ficar com foco no seu próprio produto. Então, o objetivo de uma palestra é sensibilização. Segundo o pacote que nós temos são workshops, que tem de 8 a 16 horas de workshops. São seminários, então, às vezes depende da situação, às vezes eles são picotados em módulos de 4 horas, 4 vezes 4, ou às vezes em 2 dias seguidos, em finais de semana. Depende muito do cliente. E depois nós temos o programa de desenvolvimento e mentoria. Eles duram 100 dias, mais ou menos. Ok. Depende da equipe também, né? Depende da equipe, aí ele é customizado. Aí o pacote ele é vendido, aí quando eu comercializo esse tipo de pacote, é em função do como é que está indo o desempenho da equipe. Então eu falo, o cliente fala, mas quantos encontros são? Eu falo, entre 10 e 12 eu resolvo. Invariavelmente, às vezes, eu chego em equipes que consigam resolver com 9 encontros. Sim. Aí eu faço 1 ou 2 mais de reciclagem. Mas a minha previsão é que pode ser até 12 encontros de 1h45 ou 2 horas. E a gente faz com a própria equipe dentro da empresa, semanalmente. Às vezes a gente faz acompanhamento de campo, como é que está funcionando, estudo de caso. A própria neurociências diz que com 100 dias você consegue fazer uma mudança de comportamento. Sim. Vou abrir uma frase do Einstein aqui, né, que ele fala que é mais fácil você quebrar a estrutura de um átomo do que um paradigma humano, né? Então, quando você tem uma empresa com velhos hábitos, é muito mais difícil de você quebrar. Então, em 100 dias você consegue impactar e trabalhar esses aspectos com mais tranquilidade, com doses homeopáticas, né? Uma evolução. Basicamente são esses os tipos de programas. Então depende de cada situação, depende de cada empresa, depende do profissional, depende da disponibilidade que eles têm de tempo. Essas são as principais modalidades que a gente trabalha vendas neurais. No último caso que eu falei da empresa, é onde a gente trabalha a mentalidade comercial coletiva, para que aquilo fique residente na cultura da empresa, no padrão cultural da empresa. Perfeito. Coutinho, para as empresas que quiserem contratar os seus treinamentos, quer deixar contato? Legal! Bom, tem algumas maneiras de procurar. Se vocês procurarem a hashtag vendasneurais.com.br, que é o site, a empresa chama-se Intermind, intermind.com.br, ou o próprio Marcelo Coutinho, né? Marcelo Coutinho. Mas hoje em dia a ferramenta principal chama-se WhatsApp. Então vamos lá, né? 11 na frente, obrigado. 11 99 8366 6363. Vou repetir. 11 9 8366 6363. Você coloca aqui embaixo depois? Perfeito. Coutinho, muito obrigado pela tua presença no Gestão Executiva. E eu quero que você retorne outras vezes para nos brindar aí com esses conhecimentos maravilhosos aí, que são muito úteis, principalmente para as áreas comerciais das empresas. Legal, podemos falar sobre liderança, é um outro aspecto também bastante importante. Eu que agradeço a oportunidade, Kendi. Obrigado a todos aí pela audiência e pela atenção. Internautas, então, os agradecimentos a esse grande profissional, Coutinho, nós finalizamos mais um Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.